Fala galera, beleza? Como é que vocês estão, meus queridos? Paladino Monge aqui na área, trazendo pra vocês um vídeo de um quadro que tem um tempinho que a gente não traz aqui e que muita gente gosta, inclusive nós. Eu tô falando do nosso quadro Vou de Qual Jogo? Se você não conhece esse quadro, esse é um quadro que a gente criou lá no começo do canal e a gente sempre tenta trazer vídeos dele aqui, em que pegamos dois jogos que tem alguma similaridade entre eles. Designer, tema, mecânica, não importa. A gente traz ele pra cá, a gente pega alguns pontos que achamos que eles se diferenciam um do outro, com o intuito de mostrar pra vocês as diferenças desses jogos e facilitar a sua escolha para qual desses jogos aí vale a pena mais ter para jogar no meu grupo. Um, outro ou mesmo os dois. E no final, aí nós damos a nossa opinião de qual jogo a gente escolhe. E hoje eu vou comparar dois jogos que trabalham com a mecânica de drafting, trabalha também com o set collection, trabalha também a questão de construir uma civilização e que se jogam em 3 eras. Acho que vocês já pegaram quais são os jogos, né? Hoje eu vou comparar os jogos Adara e Seven Wonders. Esse vídeo aqui é uma comparação apenas dos jogos base. O Seven Wonders tem muitas expansões, inclusive já lançada no Brasil, que alteram muito o gameplay, faz ele ficar um pouco mais pesado, traz novas cartas, e o Adara tem apenas uma expansão, que ainda só tem lá fora e nem sei ainda se já foi lançado, porque estava na perspectiva de ser lançado no final do ano passado, em 2019. E por isso mesmo eu não posso comparar aqui, trazendo as expansões junto, seria até injusto. Por isso vai ser apenas o jogo base. Vamos começar então falando sobre a quantidade de jogadores. O Adara, ele é um jogo que se joga de 2 a 5 jogadores. E o Seven Wonders de 3 a 7. Vocês já conseguem perceber aí que o Seven Wonders você joga com mais gente do que o Adara. Mas a gente precisa olhar também a quantidade mínima que os jogos se propõem a jogar. O Seven Wonders você só joga a partir de 3 jogadores, enquanto o Adara você já começa a jogar com 2 jogadores e joga relativamente bem. O Seven Wonders, apesar de permitir jogar com 3 jogadores, ele vai começar a trazer todo o seu potencial com uma mesa um pouco mais cheia ali. O tempo de partida dos jogos. O Adara, ele é um jogo que você vai jogar ali entre 40 a 1h30, dependendo da quantidade de jogadores que você está jogando. Então aqui tem um impacto muito grande se você está jogando com mais ou menos jogadores. Eu já joguei com 3 e com 5. Com 3 fechamos a mesa em 45 minutos e com 5 jogadores foi quase 1h30, se não me engano foi 1h25. Já o Seven Wonders você vai jogar de 10 a 30 minutos, independente da quantidade de jogadores. Isso porque o jogo ele é praticamente todo jogado de forma simultânea. E apesar de ter 7, 5, 4, todo mundo vai pegar as cartas, olhar a sua mão, escolher uma delas, passar o restante e aí você vai ter que jogar. Esse tempo variável de 10 a 30 minutos vai depender mais do AP que os jogadores vão tendo ali. Eu já tive mesas com 7 jogadores que demorou 12 minutos e já tive mesa com 5 jogadores que demorou meia hora. Mas nunca, nenhuma partida minha de Seven Wonders demorou mais do que 30 minutinhos. Vamos falar sobre os componentes dos jogos então aqui. Ambos os jogos eles têm cartas, é claro, mas isso também se diferencia um pouco entre eles. O Adara, as cartas dele são menores comparadas ao Seven Wonders. Mas além disso, os jogadores terão seus tabuleiros individuais. Esses tabuleiros têm um relevozinho ali para você colocar alguns bustos que você vai poder construir no jogo. Temos trilhas ali que vão ser preenchidas com meeples para você seguir ali no decorrer do jogo. Temos também tokens que vão servir para mostrar as moedas, para mostrar também ali as civilizações que eles vão invadir. E invadir eles vão escolher se vão anexar a sua civilização ou se eles vão saquear. E temos um tabuleiro central que tem uma roldana que vai rodando, que é utilizada para o draft de cartas. O Seven Wonders, as cartas dele são bem maiores do que as cartas do Adara. Cada jogador também tem o seu tabuleiro individual. Esses tabuleiros são frente e verso. E a frente e o verso se diferenciam pelas maravilhas que vocês vão construir. E temos também ali tokens que vão representar as derrotas e vitórias nos combates militares e também o dinheiro. Agora eu vou falar com vocês sobre a questão da interação
que tem entre esses jogos. E por que eu estou trazendo esse ponto aqui? Porque o Seven Wonders, ele trabalha com uma interação diferente da maioria dos jogos. O Seven Wonders, ele trabalha com uma interação, às vezes até de forma direta, com o seu jogador à direita e o jogador à esquerda. São com esses jogadores que você vai trabalhar o jogo inteiro e que você vai ter algum poder para atrapalhar e também poder para se beneficiar do que eles estão fazendo. A parte da guerra, da batalha em si, são com esses dois jogadores. As cartas que você passa também são para esses dois jogadores, dependendo da era. Então, são com esses dois jogadores aí que às vezes você precisa se preocupar um pouco mais. Por mais que você olhe um outro jogador ali que está na sua frente e que está fazendo uma puta pontuação, você não tem muito o que fazer, a não ser que você comece a não passar cartas para um jogador para que essa carta não tenha possibilidade de chegar nesse outro jogador, mas é uma interação muito, mas muito indireta e que geralmente nem funciona tanto. Mas tirando isso aí, mesmo assim nós temos uma interação até bacana no Seven Wonders, coisa que não acontece tanto no Adara. O Adara, ele é um jogo em que existe sim uma interação indireta, como a maioria dos jogos euro, mas você não consegue dar aquele bloco supremo ou atrapalhar de uma forma concreta o que o outro jogador está fazendo. E aqui eu estou falando dos outros jogadores como um todo. Porque como o draft ele é feito ali no tabuleiro, o máximo que você pode fazer ali é às vezes ver o que o jogador está fazendo, tentar pegar uma daquelas cartas ali para que ele não fique mais poderoso, e aí sim, ou descartar ela ou ficar para você. O problema é que o jogador pode partir para outro lado. Ah, não consegui pegar essa carta, eu pego essa outra que vai me ajudar da mesma forma. Então, o Adara ele traz mais essa interação indireta, trazendo mais o fator de você tentar vencer os jogadores no seu planejamento, pegando cartas ali, principalmente na segunda parte, que é que você pode escolher de qualquer local do tabuleiro, e aí tentar fazer com que os outros jogadores não tenham tantas possibilidades daquele tipo de carta que vai dar um determinado tipo de poder, seja dinheiro, a própria alimentação ou um outro fator ali do jogo. Então eu quis fazer esse ponto aqui porque esses jogos se diferenciam nesse quesito, né? O Seven Wonders com uma interação um pouco mais forte com o seu jogador à direita e à esquerda, e o Adara, que você tem toda a interação entre os jogadores ali, mas ficando de uma forma mais indireta. Agora eu queria falar sobre as mecânicas desses jogos. Ambos os jogos eles têm Set Collection e ambos os jogos têm o draft de cartas e eles funcionam de forma diferente neles. Mas além disso, o Seven Wonders também tem os poderes variados das civilizações. Então os jogadores, quando escolhem a sua civilização e qual lado vai fazer, eles vão ter maravilhas diferentes, que dão poderes diferentes e também começam com recursos diferentes. No Adara não, Adara todo mundo é igual, o que muda é o seu setup inicial. Você pode acabar tendo mais dinheiro na trilha ou mais alimentação, e aí vai meio que dar um norte ali para qual carta o jogador vai primeiro escolher, para onde ele vai tentar começar ali para se equiparar às outras civilizações que estão concorrendo ali no Adara. Então vamos falar aqui daquilo que se assemelham e se diferenciam, que é o Set Collection e o draft de cartas. Vamos começar com o Set Collection. O Set Collection do Adara, ele está em 2 pontos do jogo, não somente em um. Temos aquele clássico, que é o que vai se assemelhar bastante ali com o Seven Wonders, que é você juntar um set de cada cor e você ter a possibilidade de ganhar 7 pontos de vitória se você conseguir a medalhinha de ouro ali, se você comprar essa medalha de ouro. Cada set de cada cor, né, você tem as 5 cores ali, você vai ganhar 7 pontos. Então pode dar muito pontos no final do jogo. Mas existe um segundo Set Collection aqui no Adara que ocorre durante toda a partida, que é quando você vai comprando cartas da mesma cor. Você forma um set daquela cor ali e quando você vai comprar uma carta daquela cor, você tem desconto pela quantidade de cartas que você já tenha baixado na sua civilização. Então se eu vou comprar uma carta vermelha de valor 3, eu já tenho 2 cartas aqui na minha civilização baixadas, eu pago apenas 1. E esse Set Collection, ele é muito importante durante toda a partida, porque você pode acabar pegando cartas muito baratas. Pode aparecer uma carta ali que você fala, caramba, eu ia pegar essa carta de alimentação aqui, mas poxa, aquela carta ali de tecnologia roxa, cara, eu tô pegando por 1, ela vale 7, vai me dar um poder muito show. Eu vou lá atrás. Então acaba que força muitas vezes os jogadores a moldarem a sua estratégia. E isso não tem no Seven Wonders, o que já diferencia bastante os jogos.
E no Seven Wonders, o Set Collection padrão, em que você vai utilizando cartas verdes de tecnologia, com símbolos diferentes e iguais, e que também dá uma pontuação muito bacana. Agora vamos falar sobre a mecânica de draft que tem nesses jogos, o draft de cartas. E o legal aqui é que às vezes você fala assim, parou nesse vídeo e falou assim, ué, mas o Adara tem draft de cartas? Sim, tem, gente. Draft de cartas não é só aquele draft clássico que você tem uma quantidade de cartas na mão, escolhe uma, duas, não importa, e passa o restante para o lado direito ou para o lado esquerdo. O draft em si, ele diz que é quando os jogadores escolhem de um pool comum algo, seja dado ou seja mesmo cartas. Geralmente esse tipo de draft que fica num pool comum, a gente vê em dados, né? Você joga os dados, ficam ali, os jogadores vão pegando aqueles dados e alocando as ações através daqueles dados. O draft de cartas, geralmente, o mais clássico que nós vemos, e que o Seven Wonders trouxe bastante isso, é com esse que você tem uma quantidade de cartas na mão, e aí você vai passando. Mas o que nós temos que lembrar é que essa quantidade de cartas na mão saiu de um pool comum. Foi embaralhado, foi passado pelos jogadores, e aí a forma que a mecânica foi trabalhada é que se diferenciou. E o Seven Wonders trabalha esse draft clássico. Os jogadores eles têm cartas na mão, escolhem uma dessas cartas e passa o restante na primeira e terceira era para a direita e na segunda era para a esquerda. Nessa carta ele tem três possibilidades: descartar ela para ganhar dinheiro, jogar como uma de suas maravilhas, pagando o custo, ou jogar na sua civilização, pagando o custo. E o draft no Adara não trabalha nessa forma clássica, mas naquela forma mesmo de estar tudo num pool comum e você escolhendo dali. Por isso que tem um tabuleiro central, as cartas ali elas vão ser colocadas com o verso virado para cima nas suas cores, e esse draft vai acontecer em dois momentos. Porque as eras do Adara são divididas em duas partes e ocorre esse draft de duas formas. A primeira parte do draft, nós vamos utilizar a Roldana. O primeiro jogador da era escolhe qual carta ele vai pegar ali, ele vai girar, e aí ele vai pegar duas cartas daquele local. E aí você já deve ter percebido que os outros jogadores também já vão saber aonde vai estar o seu local, porque essa Roldana tem o símbolo de cada um dos tabuleiros dos jogadores. Então os jogadores vão olhar ali, eu tô aqui, pega duas cartas ali também de forma simultânea. Dessas duas cartas, o jogador vai escolher uma para ficar na mão e a outra ele vai descartar no tabuleiro, com a face virada para cima. Essa pilha de descarte nós vamos usar na segunda parte. E a carta que for na mão, ele pode jogar na sua civilização, pagando o custo e tendo a bonificação do Set Collection, ou descartando do jogo para ganhar dinheiro. E na segunda parte, o draft já não utiliza a Roldana, mas funciona da mesma forma. O jogador vai poder pegar de qualquer lugar ali uma carta e ele vai escolher se coloca na sua civilização ou se descarta. Por fim, eu quero fazer um overview muito rápido aqui dos dois jogos, pegando tudo isso que eu já fui falando aqui, principalmente dessas mecânicas, para tentar passar para vocês como que é a dinâmica do jogo. Eu não vou entrar em detalhes de regras aqui, para mostrar essa grande diferenciação, o feeling que você vai sentir aí nesses dois jogos. O Adara, ele é jogado em 3 eras e cada era é dividida em 2 partes, e cada parte dessa tem alguns passos. Primeiramente, na primeira parte, nós vamos ter o draft de cartas, depois nós vamos ter um encaminho de dinheiro, depois os jogadores poderão, a partir da sua trilha de militar, invadir uma civilização, e ao invadir, eles vão escolher se eles vão anexar essa civilização à sua civilização ou se vão saquear. O jogador não pode pegar esse tile e virar para ver o que acontece quando saqueia. É na sorte. Mas geralmente quando você pega e coloca na sua civilização, você ganha dinheiro. Quando você vira, você anda nas trilhas e pode ou não aumentar os pontos de vitória no final do jogo. Depois, nós temos a possibilidade de construir um busto da nossa civilização, mostrar a nossa cultura, que vai dar pontuação também no final do jogo e andar ali em algumas trilhas. Por fim, temos que alimentar a nossa população, coisa que, olha só, não tem no Seven Wonders, hein? E é bem simples, eu tenho que ter na minha trilha uma quantidade igual ou maior de cartas que eu joguei. Vamos para a segunda parte, em que há um novo draft, aí aquele draft das cartas ali que foram descartadas. Temos um novo incoming de dinheiro, temos uma nova possibilidade de invasão, temos uma nova possibilidade de construir um busto, alimentamos a nossa população e aqui temos um último passo que é a possibilidade de comprar as medalhas. No jogo nós temos 2 tipos de medalha. As medalhas de prata, podemos comprar 2. Elas no final do jogo vão permitir que eu escolha uma das trilhas e eu pontue a metade do que eu tenho nela. Ou seja, se eu tenho 24 pontos na comida, escolhi comida, ganho 12 pontos. E
2 medalhas de ouro, que vão habilitar o set collection das cores das cartas, 7 pontos por um set de cada uma das cores. Quando vai decorrendo o tempo, ou seja, cada era, o valor para você comprar essas medalhas vai ficando mais caro. Depois começa a era 2, passa por tudo isso, depois a era 3, passa por tudo isso, quem tiver mais pontos ganha. E o Seven Wonders, ele também é jogado em 3 eras, sendo que a primeira e a terceira tudo vai girar no sentido horário, e a segunda era no sentido anti-horário. Entre as eras vai ter uma batalha entre os jogadores, fato que não ocorre no Adara. Quem ganha na primeira era ganha 1 ponto, na segunda era ganha 3 e na terceira era ganha 5 pontos. E quem perde ganha menos 1 ponto. Isso para o jogador à direita, isso para o jogador à esquerda. As eras funcionam da mesma forma. Cada jogador vai ter uma quantidade de cartas na mão. Dessas cartas aí você vai escolher uma e passar o resto, dependendo do sentido que está girando. E nessa carta você vai poder descartá-la para ganhar dinheiro, colocar como maravilha pagando seu custo ou jogar na sua civilização. Passa 6 eras dessa forma e no final do jogo quem tiver mais pontos ganha. Um adendo que eu queria colocar aqui é que tanto o Adara quanto o Seven Wonders, eles têm as chamadas cartas roxas, que são cartas meio que especiais. Mas até nisso eles se diferenciam. Porque no Adara essas cartas roxas já começam desde o começo e dão poderes muito bons para os jogadores. Quando o jogador vai comprando essas cartas roxas, aí ele começa a moldar a sua civilização, ela vai ficando diferente, tendo poderes diferentes. Por exemplo, você pode quebrar a regra de invadir apenas uma vez a cada parte da era. Então você pode chegar, jogar uma carta roxa, a partir de agora eu posso invadir 2 vezes. E isso pesa bastante. Coisa que não acontece ali no Seven Wonders. As cartas roxas ali, são as cartas de guilda, elas geralmente vão te dar a possibilidade de pontuar por um tipo de carta que você tenha e que seus amiguinhos tenham, o que realmente ajuda bastante na pontuação final. Bom, minha gente, isso aí foram as diferenças, os pontos principais que eu achei para trazer para vocês aqui e mostrar Seven Wonders e Adara e comparar esses jogos para você aqui no nosso canal. Se você gosta de um jogo mais rápido, que joga bem bacana com uma quantidade grande de jogadores, em que há uma interatividade entre esses jogadores, mesmo que limitada ao lado direito e ao lado esquerdo, Seven Wonders é uma ótima pedida. Se você gosta de um jogo cujo planejamento ele é mais forte, você tem um maior controle sobre ele, você não tá tanto à mercê da sorte do draft, o Adara pode ser uma ótima pedida. Mas e aí? Eu vou de qual jogo? A primeira coisa que eu quero passar para vocês aqui é que esses dois jogos eles são bem distintos e eu sinceramente acho que ambos os jogos podem ter na sua coleção se for o estilo de jogo que você quer. Eu acho o Adara um jogo bem mais estratégico do que o Seven Wonders. O Seven Wonders, por utilizar bastante a mecânica de draft de cartas, realmente a sorte está bem mais forte do que no Adara, que ainda assim tem uma sorte envolvida, mas você tem um maior controle. Então acaba que você vai jogando o Adara ali, você vai tendo maior controle no que você quer comprar mais barato, então você vai escolhendo as cartas ali. Às vezes eu quero ser militar, vai comprando carta vermelha, daqui a pouco você compra de graça as cartas, sem contar também o fato que você tem que pensar na alimentação. Então tem hora que você precisa parar de comprar aquela carta que você quer e comprar uma outra que vai te possibilitar subir na trilha de alimentação. Eu acho isso muito, muito legal. Mas eu vou de Seven Wonders. Pô, Paladino Monte, como assim? Você tinha que ir de Adara se você gostou tanto dele assim. Eu sei, gente, mas eu vou por um motivo. E aqui eu vou contradizer tudo que eu fiz no vídeo, lá no começo. Porque o Seven Wonders, ele é um jogo, um filler, que você joga em 30 minutos, bastante estratégico. No mercado é difícil encontrar um filler que se joga até em 30 minutos, com a interatividade e, de certa forma, estratégia que o Seven Wonders traz para você jogar. Além disso, eu não posso descartar aqui as expansões que o Seven Wonders já trouxe para o Brasil e que muda muito como o jogo se desenvolve, deixando ele muitas vezes melhor do que ele já é. E é por esse motivo aí que eu escolho o Seven Wonders, me contradizendo aqui, falando que, poxa, você tem que olhar só a caixa base. Se eu fosse olhar só a caixa base realmente, eu iria de Adara. Mas a nossa situação do mercado hoje é que você pode comprar o Seven Wonders e já comprar todas as expansões lançadas. Inclusive a Armada, que eu ainda não joguei, mas que muita gente fala que é sensacional, talvez uma das melhores já lançadas. Se é verdade, eu não coloque aí nos comentários se você já jogou o Armada. Mas é por causa desses pequenos detalhes aí, e por ser um filler sensacional, que eu acho que vale a pena muito
ter na coleção. Mas eu já disse aqui no começo que ambos os jogos cabem muito bem na sua coleção e vai depender muito do estilo de jogo do seu grupo e se vocês jogam ou não, assim, tantos filas esperando outros jogadores ou mesmo no final de uma grande jogatina. Several Wonders, e é por isso que eu estou escolhendo, entra como uma luva ali para você poder colocar ali numa espera ou mesmo no final para encerrar aquela jogatina de jogos tão pesados, porque é uma estratégia leve, gostosa e que vai acabar ali no máximo 30 minutos. Galera, essa aí é a minha opinião, claro, do Volte Qual Jogo, mas espero que eu tenha passado para vocês aqui a diferença desses jogos. Coloque nos comentários aí qual jogo que você vai, deixe também algumas sugestões. Várias pessoas já colocaram algumas sugestões de jogos pra gente jogar, mas pra gente fazer esse quadro aqui a gente precisa jogar esses jogos mais de uma vez para conseguir realmente compará-los. Então, dê algumas dicas aí que a gente vai atrás para jogar. Muito obrigado por ter ficado até aqui, um beijo do Paladino e até a próxima. Fui!